tem a ver com o corpo, porque prostituição é imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui também gostar de quadros, filmes, publicações pornográficas. Aí está incluso o que nós chamamos de prostituição. Esta é a parte do corpo físico. E esta obra é da carne. Nós vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, irmã Risa. Aí temos Mateus capítulo 5, versículo 32. Deve falar sobre os limpos de coração, não é? Como é que diz o texto aí? Mateus capítulo 5, versículo de número 32. Então, vai ser colocado o texto aqui à frente pela nossa assistente atual, especial, de multimídia, Jennifer. Então vamos lá, pode ler, irmã. Mateus 5, 32? Mateus capítulo 5, versículo 32. É escuro para a irmã? Escuro um pouquinho. É porque não o quadro fica muito claro. Outro sim, este. Mateus 5, 32. 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Aí está o texto. Eu, porém, vos digo que todo aquele que rejeita, repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a rejeitada, a repudiada, comete adultério. Nós estamos vendo aí um tipo de prostituição. Bom, existe a prostituição, o adultério, a fornicação. A prostituição em si é a relação sexual fora do casamento. Chama-se prostituição. Quando envolve casais, ou seja, homem e mulher, que tenham casamentos diferentes, opostos, que não o seu casamento, é chamado de adultério, porque viola o pacto, o juramento que o marido e a mulher faz no altar, no momento do casamento. Ele diz assim: de hoje em diante, na felicidade ou na desventura, enfermo ou com saúde, eu serei totalmente seu, e eu serei totalmente sua. Então ele assume o compromisso de fidelidade, de juramento. Quando ele viola este juramento, ele adultera. Então é a prostituição do casado com o casado, ou do casado com o não casado. E a fornicação trata-se da impureza, ou melhor, do relacionamento sexual entre jovens, entre pessoas que não sejam casadas. Aí chama-se fornicação. Mas temos ainda os termos mocheia e porneia, de onde vem a palavra pornográfica. Então a pessoa, como crente, que gosta de comprar revista de homens pelados, ou mulheres peladas, nuas, então ele está praticando um tipo também de prostituição. Então, quando ele se entrega à pornografia, certo? Ele está se entregando à prostituição. Então, nós temos também traduzido na prostituição o que chamamos de homossexualismo, que é a relação sexual praticada entre marido
ou melhor, entre homem e homem, ou entre mulher e mulher. O homossexualismo feminino é chamado de lesbianismo. E hoje está se propagando tanto o homossexualismo, tanto o homem com o homem, como a mulher com a mulher. Aqui na Califórnia, por exemplo, nós temos aí a questão da cláusula 8, que tem levado, inclusive, as igrejas a uma série de problemas. E a igreja precisa ter seu regimento interno, seu próprio pacto, para poder se ressalvar contra esta prática de prostituição que existe tão comumente em nossos dias. E o pior é que já tem igrejas tolerando, crentes dizendo isso não faz mal, não é? Homem com homem, mulher com mulher, e esquecem, quem veio do Brasil sempre havia aquele provérbio, homem com homem dá lobisomem, mulher com mulher, não é assim não? Homem com homem dá jacaré. Então, veja que isto é o que chamamos de prostituição. Então, se você, quando não era crente, gostava de assistir aqueles filmes de pessoas nuas, né? Agora, como crente, você vai evitar isto. Ah, pastor, eu era vidrado. Ele não consegue ficar 1 hora no culto sentado, assistindo o culto, acompanhando o culto, mas consegue ficar 1 hora na frente da televisão ou no cinema, assistindo um filme pornográfico. Ele pode levar o tempo todo, mas pastor, é só na televisão que tem pornografia? Não, na internet. Hoje a internet está sendo distribuída através de outros tipos de mecanismo. Hoje já tem até tipo de um aparelho, eu não sei, iPod, né? iPod. E a pessoa olha ali, está no ouvido, a pessoa pensa que ele está ouvindo Marcos Witt, Jesus Adriano Romero, Luiz de Carvalho, Aline Barros. Não, ele está ouvindo Madonna, né? Ouvindo uma dessas cantoras que apelam para a sensualidade. Então você foi chamado por Jesus para uma vida de santidade, de santificação, de separação. Então, se você gostava disto, então o termo diz gostava. Agora você deve evitar. Evite, porque isto são obras da carne. Número 2, nós temos aí a impureza. O que é impureza? São pecados sexuais, de chamados atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Então, esses desejos do coração, esses pensamentos são impuros. Então você deve vigiar, porque a mente humana, ela é fértil. A mente humana, ela vai longe. E a Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Tudo é santificado para os santos. Então, à medida que você vai tendo um pensamento impuro, um pensamento imundo, você vai repreendendo. Foi o que Jesus disse. Você não pode impedir que as aves voem sobre a sua cabeça. Não, isso quer dizer, você pode impedir um mau pensamento? Não. O desejo de uma coisa errada, claro que você não pode impedir. Isso são obras da carne. Mas você pode impedir o quê? De que aquele desejo, aquele pensamento impuro tenha acolhida e hospedagem dentro da sua mente, dentro do seu coração. Você é crente e agora, pela palavra de Deus, você vai fugir da impureza. A impureza ela é geral, no sentido de não só abrangendo os pecados sexuais, mas atos pecaminosos e vícios